Quem nunca sentou para ouvir as histórias que eram contadas pelos mais antigos, pelos nossos avós? Era cada coisa. Umas chegavam a ser engraçadas, outras me tiravam o sono. Não sei se essa é real ou apenas mais uma história para meter medo contada pelo meu avô, mas eu vou contar ela para vocês. Essa história se passou há muitos anos atrás, se não me engano, na década de 60, em um pequeno vilarejo no interior do Brasil, um local cercado por muitas matas e rios, um lugar que até certa época era o paraíso na terra, vindo a se tornar um verdadeiro inferno depois que uma família muito estranha e sombria se mudou para uma casinha no final da estrada que acabava no meio de um arvoredo. A família Matos. Uma família composta por três pessoas: o pai, a mãe e o filho. O pai era um senhor bastante sério. Ele pouco falava, pouco conversava, talvez por não conhecer ninguém na região na qual acabara de chegar. A mãe era uma senhora muito velha e com aspecto deprimente, sofrida, acabada. Era visível que ela tinha problemas mentais. Ela sempre andava descalça e com os cabelos bagunçados. As suas roupas pareciam a de uma mendiga. A sua aparência era de uma típica bruxa. Já o filho, bom, o filho era de estatura grande, muito forte. Ele parecia esses estivadores de Porto, um verdadeiro monstro fisicamente. Todos naquela região sobreviviam das plantações que ali eram cultivadas e também de animais de criação de todo tipo, entre alguns deles, vacas, porcos, galinhas e etc. Era muito comum uma prática de troca entre os moradores. Uns trocavam galinhas por porcos, porcos por feijão, feijão por farinha e assim por diante. Inclusive peixes, já que na região passa um rio até os dias de hoje. Quando não trocavam entre si, muitos iam até uma cidade mais distante que levava cerca de umas 5 horas de cavalo, ida e volta, para pegar óleo, querosene para as lamparinas e coisas do tipo. E essa era a rotina daquele pequeno vilarejo. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer um pouco depois da chegada da família Matos, e isso perturbou toda a tranquilidade e a paz daquele lugar. Primeiro começou com o surgimento de alguns animais de criação mortos no local: galinhas, patos, porcos, inclusive alguns gatos e cachorros também. Ou eles apareciam feridos ou infelizmente já sem vida. Os moradores começaram a falar que se tratava de um lobisomem, pois eles sempre no meio da noite ouviam passos na estradinha que cortava o vilarejo, e alguns afirmavam que sempre viam o pai e o filho daquela família estranha caminhando sozinhos no meio da noite e sumindo na escuridão. Muitos ali tinham a certeza de que um deles era a fera e que provavelmente seria o filho, pois ele era muito forte. Alguns pescadores da região mencionaram se tratar de um cão marrom ou avermelhado. Eles não sabiam muito bem, pois eles avistaram um ser parecido com um cachorro de porte de médio para grande, margeando à beira do rio como se buscasse por alimentos. Eles viram isso em uma noite de pescas. Porém, foi em uma noite de lua alta no céu que aquele cão marrom mencionados pelos pescadores se revelou diante de seu Antônio. Seu Antônio horas antes havia saído a cavalo para ir até a tal cidade, vender e trocar algumas sacas de milho por coisas que lhe faltavam. Quando ele estava retornando já tarde da noite em sua carroça, algo inesperado aconteceu. Em certa parte da estrada, os seus cavalos simplesmente pararam. Eles empacaram e não saíam do lugar por nada. Seu Antônio tentava tocá-los adiante e eles pareciam congelados, pois apesar de bem agitados, eles não davam um passo à frente. Então, seu Antônio, sabendo que tinha alguma coisa errada, ele começou a observar, a escutar as coisas ao seu redor, e ele percebeu que por dentro da mata que margeava em ambos os lados aquela pequena estrada de terra batida, alguma coisa corria à sua volta. Até os cavalos que antes relinchavam, agora estavam em total silêncio, olhando fixamente para frente. E então seu Antônio pegou abaixo do banco da sua carroça o seu revólver e ficou de prontidão e olhando para a penumbra do final daquela estrada.
quando diante de seus olhos foi surgindo uma criatura que parecia saída do inferno. Era o mesmo cão marrom que todos mencionavam no vilarejo. Ele devia ter cerca de 1,50 m em 4 patas. Parecia um pequeno cavalo. As costas eram curvadas. As suas orelhas eram grandes. A parte da frente ela era arriada e seus pelos em partes marrons e outras meio cinzas. Ele tinha uma respiração cansada e ofegante. Quando aquela aberração ameaçou ir para cima de seu Antônio, ele não pensou 2 vezes e meteu chumbo naquele lobisomem. Ele acertou uns 2 disparos pela frente e mais 1 ou 2 pelas costas daquele bicho que na mesma hora grunhiu, desistiu do ataque e saiu correndo naquela estrada indo em sentido ao vilarejo, o mesmo lugar na qual seu Antônio estava indo. Sem alternativas, seu Antônio foi com muita cautela conseguindo tocar os cavalos que com muito custo lentamente iam dando alguns passos. Quando ele chegou no vilarejo, ele encontrou pessoas do lado de fora de suas casas dizendo que uma criatura terrível passou correndo em direção ao final da estradinha, justamente onde ficava a casinha daquela família. O seu Antônio foi logo falando que era um lobisomem e que aquele bicho tinha acabado de tentar o atacar e que só não conseguiu porque ele atirou na fera. Todos então acenderam tochas, pegaram facões, foices, alguns com armas de fogo e foram juntos rumo à casa daqueles moradores para pôr um fim naquela situação. Quando estavam quase chegando no local, no meio da estrada, surgiu o pai e o filho. Eles foram logo perguntando o que estava acontecendo e o porquê deles estarem ali. Muitos se olhavam, pois eles tinham a certeza que a fera era o rapaz. Então todos disseram que eles sabiam que eles eram lobisomens e que um deles tentou atacar o seu Antônio e que só não conseguiu porque ele acertou vários tiros naquele monstro. Nesse momento, pai e filho se olharam assustados e foram correndo para casa. O filho chegou primeiro e se deparou com sua mãe em um misto de gente e animal caída já sem vida. Quando o pai chegou, ele caiu chorando copiosamente, abraçado com sua esposa, toda ensanguentada. Todos ao redor ficaram surpresos que aquela pobre e frágil senhora era quem se transformava naquela fera. O marido então explicou que ela, há muitos anos atrás, mexia com magia negra e que em um de seus encantamentos lhe foi cobrado pelo diabo a vida de seu filho e que ela, na qual se recusou. E desde então foi retirada toda a sua saúde, e sobre ela foi colocada uma maldição de se transformar em uma aberração, que eles sempre a deixavam presa e saíam para a rua, retornando só na manhã seguinte, que ela às vezes conseguia se libertar, porém ela nunca tinha tentado contra a vida de ninguém, ela apenas se alimentava de animais, mas naquela noite, infelizmente, ela teve o seu fim. O pai e o filho se mudaram do lugar e a vida seguiu voltando ao normal naquele pequeno vilarejo e desde então nada de sobrenatural aconteceu por ali. Alguns dizem ouvir gritos no meio da floresta em determinadas épocas. Alguns dizem se tratar de algum pássaro. Fato é que ninguém tem coragem de entrar naquela floresta para descobrir do que se trata. E essa é a história do segredo da família Matos, em que a mãe se transformava em um lobisomem. Ela foi contada a mim por meu avô e hoje divido ela com vocês. Muito obrigada por contá-la no canal de vocês e uma boa noite.